E para a gente encerrar, já que a gente já está aí se encaminhando para 45 minutos dessa aula, para a gente encerrar dentro daquele horário de 1 hora que a gente havia combinado e que eu consiga responder algumas das perguntas que estão ali colocadas, que a gente fala dos códigos. E falar de código é bastante interessante. Talvez seja algo um pouco mais árido para os meninos que começaram na faculdade agora, mas que, de certo modo, é bem interessante para quem já tem uma certa familiaridade com o direito. Quando a gente fala de código, a gente fala de um termo absolutamente polissêmico no direito, né? A palavra código serve no direito para falar de muitas coisas. Serve para falar de leis antigas ou leis modernas. A gente pode falar tanto do Código de Hammurabi como pode falar do Código de Trânsito. Ela pode falar de normas que são públicas ou normas privadas. Então, né, as normas públicas estatais, assim dizendo, né, então o Código Civil, o Código Penal, mais códigos privados, o Código de Ética Jornalística da Globo, ou da Folha de São Paulo, que você pode acessar nos sites desses jornais. Tá? Ou, eventualmente, códigos nacionais ou internacionais. Tá? Então, codificações do direito internacional que você vai encontrar, seja a nível regional, tentativas de construção de um código civil para a União Europeia, ou mesmo um código de direito internacional privado para a América Latina, você tem uma série dessas tentativas, ou mesmo realizações ao longo do tempo, né? E que tem como denominador comum essas várias ideias estabilizar um estável, ou seja, de tentar reunir em um texto, né, aquilo que geralmente está disperso pelo costume, pelas práticas ou mesmo em outras várias leis. Né. O papel do historiador do direito é fugir dessa armadilha e ensinar como fugir dessa armadilha. Né. Ou seja, entender que existe uma diferença entre o nosso Código de Defesa do Consumidor, de um lado, o Código de Hammurabi, de outro, e o código, que nós podemos inclusive falar o código com letra maiúscula. Né. O código é uma ideia, é um mito, é o símbolo e tem, né, como arquétipo o Código de Napoleão, né, o Código Civil francês de 1804. Esse é o primeiro código. Né, é um modo de se conceber e de realizar a produção do direito. É uma nova mentalidade, para a gente retomar aquelas discussões que a gente fez com o professor Grossi nos dois primeiros encontros. Né? Ou seja, entender que o código, por exemplo, é diferente das ordenações filipinas, que regeram, né, o Brasil colônia e, para alguns casos específicos, também o Brasil imperial e mesmo republicano. Né? Ou seja, entender que esse novo modo de produção destoa do jeito antigo de se produzir normas. Ou seja, ele é transbordante, né, o antigo jeito de norma, ou seja, é um acúmulo, ou seja, a ideia de que o direito é um acúmulo que os juristas vão interpretando. O modo antigo era pluralista, partia do social, partia de vários organismos, né, as corporações de ofício, o clero e por aí vai. E que, portanto, era extra-estatal. Essas três características, transbordante, pluralista e extra-estatal, falam do direito antigo. O direito moderno, não. O direito moderno se calca por outras coisas, né? Um novo jeito, uma nova mentalidade, que a gente vai falar aqui. E a ideia de código busca ultrapassar tudo aquilo que já foi feito. A gente falou que, por exemplo, o direito penal já vinha sendo organizado, compilado desde a Idade Média, né? E já isso feito pelo poder político. E o que a gente começa a perceber é que o que se busca é chegar ao direito privado, chegar à última instância. Né? E um código, né, ele de um lado, ele é um fruto do iluminismo, né, então ele tem essa filiação filosófica, mas ele tem também, e isso é bastante interessante, esse equilíbrio, com o justnaturalismo. Né? Ou seja, o código ele tem que ser racional. A questão é, da onde vem essa racionalidade? E daí volta aquela discussão que a gente já havia feito anteriormente. Num primeiro momento, essa racionalidade é do príncipe, e num segundo momento, essa racionalidade é de uma assembleia política. Tá? A questão que se coloca aqui é justamente quem tem o fundamento para isso. Então, você tem primeiro um fundamento teológico, né, do rei, enquanto, né, é alguém que tem uma força divina para se colocar nesse local, e passa a ser de uma assembleia política, porque tem ali o fundamento político da democracia. Tá? E, de um modo ou de outro, é um jeito de se retirar os juristas, tá? Os juízes, os doutrinadores. Por quê? Porque eles estão apegados às minúcias do direito. Então, a ideia é que você tem alguém acima dos conflitos, alguém que não tem interesse nisso.
Então, é isso que se faz, ou seja, construir um código é a tentativa de cristalizar valores universais a partir da voz soberana. Tá? E é nesse sentido que já as declarações de direito das revoluções burguesas, especialmente a francesa e que aqui nos é mais próxima, vai colocar, né, o valor da lei. A lei como quem constrói. Né? E o sistema da divisão dos poderes, que as cartas constitucionais francesas começam a trazer, que justamente organizam um sistema, né, de atribuições que serve para preservar a lei enquanto única fonte. Ou seja, você tem um órgão que cria a lei, você tem um órgão que aplica a lei e você tem um órgão que resolve o problema das controvérsias acerca da aplicação da lei. Ou seja, você tem um esquema completamente fechado. Para isso que a separação dos poderes serve ao direito. Ela serve a essa, né, manutenção, essa força do fundamento da lei enquanto único fundamento. Por outro lado, quais são as características dos códigos? Os códigos são unitários, são completos e são exclusivos. São unitários porque eles tentam, né, são feitos pelos estados. Então é uma única fonte, a lei como única fonte, o código como uma forma específica. Ele é completo porque todo o direito civil, todo o direito penal deve estar ali. A ideia do Código Civil francês de 1804 é essa, e por isso que o professor Grossi chama ele de O Código. Né? Então, todo o direito privado francês deixa de ser costume e passa a ser efetivamente aquilo que está dentro do código. Então, por isso ele é completo. E ele é exclusivo, ou seja, o costume, a jurisprudência, a doutrina não tem valor. Então, ele é unitário porque é do Estado, ele é completo porque ele está todo dentro do código, não está nem em outras leis, quanto dirá outros códigos, e é exclusivo porque não se comunica com outras fontes do direito. É, efetivamente, no sentido objetivo, uma redução da experiência jurídica. A ideia de que um código traz todas as regras sobre todos os institutos jurídicos, ou seja, fazendo aquela inversão daquilo que o professor Grossi entende do direito enquanto ordenamento observado, ou seja, que existe uma série de regras sociais para fazer uma compra e venda, elas adquirem força jurídica porque são observadas ao longo do tempo, e passa compra e venda a ser aquilo que o Código Civil diz que compra e venda é, impossibilitando você fazer compra e venda de outros modos que não aqueles que estão escritos, ou que outros modos que determinado grupo social entenda como importante. Então é nesse sentido que se constrói essa ideia que o professor Grossi fala várias vezes aqui no livro, de um absolutismo jurídico. Então o absolutismo jurídico é essa legolatria, esse primado da lei, aquilo que a gente tem no artigo 4º do Código Civil francês, do título preliminar, que vai dizer que um juiz só pode julgar com base no código e que, inclusive, pode ser responsabilizado caso julgue fora do código. Ou seja, ele não pode julgar fora da lei, não existe essa possibilidade. O que é interessante disso? É interessante que justamente essa regrinha do artigo 4º do Código, artigo 4º do Código francês é que diferencia ele de outras codificações do período e mostra por que o Código Civil francês é esse arquétipo que o professor Grossi busca trazer. Se a gente olha o Código Civil austríaco, o ABGB, ABGB, que você tem ali contemporâneo ao Código Civil francês, você tem ali claramente a possibilidade de recurso ao direito natural. Se você olha códigos como o Código italiano, a própria lei de introdução ao Código Civil brasileira, você vai ter a ideia de princípios gerais do direito. Se você olha o BGB, o BGB, o Código Civil Alemão de 1900, você vai ter uma série de cláusulas gerais, que, por exemplo, a gente encontra no nosso atual Código Civil brasileiro, o Código Civil de 2002, que vai remeter a coisas como boa-fé ou dever de solidariedade e por aí vai. Você tem uma série dessas cláusulas abertíssimas que regulam questões específicas como os contratos, o direito de família, mas que abrem para uma ampla discricionariedade do juiz, por exemplo. A questão é que para uma fonte abstrata, você precisa de um sujeito abstrato e que esses sujeitos realizem relações abstratas, ou seja, não apenas os contratos, as propriedades reguladas pelo código, mas quem é o sujeito de direito e que tipo de relação ele faz. Ou seja, então você tem o sujeito, os bens e as relações, todas elas colocadas num plano abstrato.
Porque é isso que permite a igualdade formal. Ou seja, todos são iguais perante a lei é a base de todas as coisas. Tá? E daí o professor Grossi vai fazer aquela menção honrosa lá na Tolle France quando vai dizer, né, ali colocado no romance, que todos têm o direito de dormir embaixo da ponte, o rico e o pobre. A diferença é que para o rico é uma opção, para o pobre é uma obrigação. Tá? E nesse sentido, né, vai se colocar que já no final do século XIX, não apenas essas cláusulas mais abertas que você tem nos códigos, mas também as leis extravagantes que vão sendo colocadas no final do século XIX na Europa e no começo do século XX no Brasil, a partir dos anos 10, basicamente, e que chegam ao ápice nos anos 30, e daí a gente está falando do que se chama leis sociais, que vai se refletir em leis trabalhistas, leis previdenciárias, que regem relações privadas, mas que passam a ter uma interferência do Estado, do público, justamente para evitar uma série de injustiças que estão presentes nessa relação de uma igualdade meramente formal. Né? Nesse sentido que o código ele é incomunicável à sociedade. A lei tem essa dificuldade de comunicar à sociedade. E ela se comunica apenas com uma parte da sociedade. Tá? Em tese com a burguesia, mas como o próprio professor Grossi mesmo coloca, um código tem o problema de nascer atrasado. O Código Civil francês de 1804 regula um mundo basicamente de relações agrárias, ou seja, o que se está colocando ali, o que se resolve basicamente o problema, são dos proprietários rurais que podem fazer as terras circularem. Mas não resolve o problema dos burgueses comerciantes, ou seja, você mesmo nas finalidades originárias do código, você já tem uma série de problemas. Tá? E que a única pluralidade possível, a única abertura existente é o contrato. Ainda que as aberturas que o contrato permite sejam todas aquelas dispostas por lei. Tá? Todo mundo já leu o Mercador de Veneza e sabe que você não pode, nesse mundo moderno, né, fazer contratos acerca dos seus rins ou de algo do tipo. Mas, né, de algum modo, esse é o único espaço plural, o único espaço de abertura que você tem. Né? E que, por isso, a doutrina jurídica que nasce em torno do Código Civil francês é uma doutrina, não por acaso, chamada de escola de exegese, porque é uma doutrina que adquire uma postura psicológica passiva, justamente de tentar, de algum modo, expressar aquilo que essa lei traz, esse código traz, ou seja, você não pode trair o texto do código, você pode apenas, no máximo, tentar tratar da vontade do legislador, mas sempre de modo subserviente, ou seja, né, mesmo que eventualmente falem coisas diferentes daquilo que está escrito no código, eles fazem falando a partir do código. O código é o início e o fim de todas as coisas. Para encerrar, a ideia de código ainda é atual? O professor Gross é reticente por 3 fatores, para quem viu a conclusão do texto. As rápidas transformações atuais. Eu trago como exemplo para vocês os nossos 2 principais códigos de processo. O Código de Processo Civil, novo código de 2015, e o Código de Processo Penal, que é de 1941. Mas assim, você tem um Código de Processo Civil que, de um lado, tenta mudar o sistema processual, mas esbarra, né, na vida dos juristas que, para alguns casos, ainda tentam manter viva a tradição do Código de 73. Né? O Luiz Antônio, que está assistindo a live, já veio me fazer pergunta disso, que lá no tribunal estavam com um problema de saber qual lei que se aplica, qual código que se aplica. Existe sempre uma tendência dos juristas de buscar o código antigo, porque o código novo é estranho, então sempre naquilo que o velho é adaptável se busca o velho. E a gente tem do outro lado o Código de Processo Penal, que é de 1941, mas para quem acompanha o noticiário sabe que muitas foram as alterações recentes nesse código, a ponto de dificilmente poder dizer que o código guarda ainda alguma identidade genética com o período originário de 1941. Especialmente depois de passados períodos de lava-jato e por aí vai. Então, ou seja, essas transformações atuais colocam em xeque a feitura de novos códigos ou a concepção de ver esses códigos antigos, né, sobre uma ótica de qual foi a vontade do legislador, ou seja, o que importa a vontade do legislador de 1941 para nós pensarmos o processo penal em 2020. Né? A complexidade da sociedade. É possível reduzir a complexidade da sociedade atual?
professor Grossi coloca talvez no século XVIII, XIX fosse possível reduzir a complexidade. Né? Mas mesmo aquela complexidade que foi reduzível no século XIX se tornou obsoleta, ou seja, aquilo que a gente tem nos códigos, né, não reflete mais essa realidade atual. Ou seja, os códigos nascem velhos necessariamente. E o terceiro ponto é a universalização, a globalização dos sistemas jurídicos. Né? Sobre isso não preciso falar, é sobre o mundo que a maioria de vocês é nascido e entendem, né, que justamente essa flexibilidade da globalização leva o quê? Leva justamente à perspectiva de normação privada, né? Ou seja, de lei, não leis, mas de documentos com valor jurídico que se resolvem na esfera privada e muitas vezes, inclusive, são julgados na esfera privada. Se a gente pensa na arbitragem, por exemplo. Né? E daí entra essa relação do código com as leis especiais, do código com a Constituição, né? E daí aqui o professor Grossi se vale de uma figura do código moldura ou do código de princípios, ou seja, o que um código pode trazer talvez mais efetivamente seja regras gerais, mas no mundo de hoje seria incapaz de dar conta, né, como talvez o Código de Processo Civil tenha tentado, ainda que não tenha feito completamente, tentar modificar todo o sistema, mas ele dá abertura para várias coisas, as ações constitucionais estão fora do código, em boa parte, né, as de controle concentrado, você tem, né, a Lei 9.099 dos juizados especiais que ficou fora, ou seja, ela ainda continua a existir e regular uma série de coisas, só foi modificada em parte. Ou seja, né, essa ideia de código justamente é um local, um exemplo, talvez o exemplo mais importante para a gente tentar perceber como que é limitada, né, essa ideia de legalidade moderna, em que sentido, né, o código talvez, como exemplo, seja a grande mitologia jurídica da modernidade. Tá bom, pessoal? Eu vou tentar começar a responder as perguntas, tá? Vou tentar ser breve, pedir desculpa para o pessoal do Instagram que eventualmente perdeu. Espero que o pessoal tenha entrado aqui. Eu vi que deu uma aumentada aqui no Facebook. Vamos lá. Começando com o Stefano, né? Como o professor Grossi trataria do direito pedagógico, aquele que entende que não pode ser seguido, mas que pretende ensinar à população do conceito de constituição simbólica? Para ele seria direito? Sendo direito o ordenamento observado, esse tipo de ordenamento poderia ser observado nos códigos ou algo desse tipo? Para o professor Grossi, esse direito mais racionalizado e associado da realidade fática não seria direito? Olha, são concepções que são teóricas, ou seja, entender o direito pedagógico ou a constituição simbólica são contextos que não estão no real. O que a gente tem na realidade é o direito, efetivamente, como se dá, ou seja, as normas, né, elas estão ali não apenas com um caráter pedagógico, a gente tem como exemplo agora o que está acontecendo na quarentena, então seria um direito pedagógico porque não nos obriga a ficar em quarentena. Não, ela tem possibilidades, inclusive, de se colocar. O direito é visto como ordenamento, em última instância a gente sabe que tem até previsão penal para o que está acontecendo. Né? Então, cuidado com isso. A Constituição Simbólica também, mais do que Constituição Simbólica, eu acho que a gente está aqui a falar de uma Constituição material, ou seja, quais são os princípios constitucionais que são impassíveis de qualquer tipo de flexibilização. A nossa Constituição tem isso bastante claro quando fala de cláusulas pétreas. Né? Então, ou seja, nesse sentido que o direito é ordenamento observado, ou seja, as pessoas sabem que tem que ficar de quarentena. Quem não está em quarentena sabe que está indo contra o direito, sabe que está indo contra a razão. Né? Ela não faz isso baseada na razão, ela faz isso baseada na vontade, portanto é um ato arbitrário. Né? Então é esse tipo de visão que a gente precisa dar uma olhada. Vamos lá. Tentando olhar aqui. Novamente, eu não sei por que acontece isso, a gente tem um problema sério com a barra de rolagem que eu não consigo passar aqui para os questionamentos anteriores. Tá? Não sei o que acontece aqui, gente. É uma coisa bem estranha, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar. Não consigo. Vamos lá. Bate-papo, não. Pessoal, vou ter que pedir para vocês fazerem como da outra vez. Vocês precisam copiar os comentários e colar embaixo, porque a barra de ferramentas aqui não funciona. É uma coisa muito estranha. Né? A limitação bastante forte. Eu vi que o Guilherme tinha colocado pergunta, a Laura tinha feito comentário, mais gente aí que está assistindo também fez comentários. Isso. Vamos lá.
Boa, Guilherme. Vamos ver se eu consigo resolver aqui do jeito que você está falando. Aqui, vamos lá. Abrindo. Acho que eu vou conseguir sim. Só um pouquinho, que aqui está um pouquinho lento. Entrar na página. Acho que agora vai. Espero que vocês tenham gostado, espero que o pessoal tenha visto também a primeira live com o professor Arno, né, que apesar de ter dado o probleminha específico ali com a transmissão, depois acabou dando certo. Deu certo, Guilherme, achei aqui as perguntas, né? Vamos lá, aqui a pergunta da Ana Paula agora aqui, né? Página 67, vamos lá, vou pegar o meu livro aqui também, página 67, mais específico impossível. Gostei de quem lê o livro à risca, né? O professor Gross escreve: como historiador de direito, toco as mãos nessa realidade pluriornamental quando tarefa inerente ao meu ofício, sou chamado a analisar propriedades coletivas e já opino. Opa! Agora não sei por que sumiu o comentário. Vamos ver se eu consigo aqui. Gente, esse Facebook é um negócio bem louco mesmo. Ele sumiu com o comentário da Ana. Ele mudou de lugar, eu não consigo enxergar. Não é possível, gente. Muito complicado esse negócio aqui. Vamos tentar na outra janela ver se voltou. Ah, aqui apareceu uma outra pergunta. Professor Guilherme, né? Professor, muitas vezes fica clara na obra grossiana uma preferência pelo direito costumeiro típico da Idade Média. Não só demonstrando sua posição de que essa forma jurídica defende enquanto melhor, mas também uma certa tentativa de dizer que a perspectiva moderna igual ao direito à lei faz um tanto de coisas que ele cita errado, simplesmente não é direito à forma real. Grosso não acaba ser anacrônico? Eu enxergo de forma diferente. Eu acho que o professor Grossi, mais de uma vez, também afirma não ser exatamente isso, né? O que o professor Grossi coloca é a ideia de um direito calcado nos fatos e não em abstrações, e que, nesse sentido, a Idade Média é um observatório interessante para você ver esse mundo. Tá? Então, o juízo de valor que ele faz aqui é acerca de qual é o modo correto de você enxergar o direito, ou seja, enxergar o direito enquanto comando e enxergar o direito enquanto ordenamento. Ele faz essa ideia de enxergar o direito enquanto ordenamento. Então, funciona nesse sentido, ou seja, então não é questão de certo, errado, melhor ou pior. É a questão de, ao menos não no sentido histórico, ou seja, não defende que a modernidade é pior do que o medievo. Não é isso. Né? Porque ele também coloca, ou seja, você tem para o bem ou para o mal um mundo dividido em muitas classes, um mundo que é de mobilidade social e por aí vai. Né? Então, atenção para isso. Ah, obrigado aqui. Ó. O Sony colocou a pergunta da Ana. Ver se eu consigo terminar de ler. Propriedade indígena se contrasta com o direito oficial no Brasil, mas que foi oficialmente reconhecido. Nesse caso especial, que seria a norma. Aí que tá. Não é a Constituição de 88 que diz que a propriedade indígena é a propriedade coletiva. Tá? A Constituição de 88 reconhece. Tá? E quando ela reconhece, ela declara um direito pré-existente. A pergunta é, significa que os índios não tinham direito àquelas terras anteriormente a isso? Não só tinham como, não só no caso dos indígenas ou do quilombola, das populações quilombolas, se não se usa para fazer demarcação de terra critério temporal. Ou seja, a partir da Constituição de 88. Isso foi muito bem discutido, né, Ana? No caso dos quilombolas. Eu e a professora Vanilda, que é doutoranda em Direito, me orientando, a gente está publicando um texto sobre isso. A gente mostra claramente isso, ou seja, que justamente o próprio STF reconheceu, né, ou seja, aquele que é o guardião da Constituição, de que aquele era um direito pré-existente. E o que a Constituição fez foi justamente facilitar o reconhecimento e criar uma interface, né, de diálogo entre o direito estatal e o direito dessas comunidades originárias ou tradicionais. Então é essa a perspectiva, que a gente sempre olha a partir do olhar da norma.
né? Mas, na verdade, aquele direito dos indígenas existia anteriormente. Eu acho que é esse o ponto que o professor Grossi insiste quando fala aqui nas mitologias jurídicas da modernidade. Vamos ver se eu consigo... Aqui apareceu essa outra pergunta. Vê se vocês conseguem colar alguma outra pergunta para mim ali mais aqui embaixo, que daí eu consigo responder mais algumas. Pode ser? Quem me faz essa gentileza de colar uma pergunta aqui? Respondi a do Guilherme, respondi a da Ana agora. Já tinha respondido a do outro colega primeiro. Só vejam se tem mais alguma pergunta para colar aqui. Se tiver, eu respondo. Ah, valeu. Aqui a pergunta do Pedro. Como o senhor considera a avaliação? O Luiz também colou a pergunta do Pedro. A avaliação, a ausência do Grossi em relação à Igreja Romana, frequente na obra que perpassa, extrema influência medieval, chega da modernidade também com muito poder. Bem, o professor Grossi, ele fala ainda que brevemente do Código de Direito Canônico, eu não lembro, acho que foi no artigo sobre códigos ele fala ali, né? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que justamente como as necessidades do Código de Direito Canônico, que ocorre no começo do século XX, depois a gente tem no final do século XX o novo Código, eles se dão com uma perspectiva diferente, a perspectiva pastoral, da salvação das almas, que é inerente à religião cristã, ela tem pouco sentido numa discussão acerca das normas do Estado, ou seja, porque o Código de Direito Canônico, ainda que ele assuma, né, uma forma semelhante à dos códigos do mundo secular, ele tem objetivos completamente diversos, ele não tem a amarra do Estado. Inclusive, como o professor Grossi cita ali na conferência sobre códigos, eu acho que daí vale a pena dar uma olhada com mais atenção, Pedro, é justamente a ideia de que o Código de Direito Canônico necessariamente permite duas aberturas fundamentais. Ele permite a abertura aos juízos de equidade, que a gente conversou ali no encontro sobre a ordem jurídica medieval, tá? Ou seja, abertura para solucionar casos semelhantes de formas diversas, se isso for salutar para a salvação das almas, né? E, o que é mais importante, a possibilidade de abertura ao ius vetus, ou seja, ao direito antigo, ou seja, o Código de Direito Canônico, até pelo modo como a Igreja constitui a sua fé, a partir não apenas das Escrituras, mas da tradição, ele necessariamente ele é aberto para o Antigo. Ou seja, o Código de Direito Canônico não pode desfazer o que São Tomás de Aquino falou, ou que Santo Agostinho falou, tá? E muito menos, por óbvio, aquilo que as Escrituras falam. Ou seja, então, o direito é necessariamente aberto para o Antigo, tá? Desde dos 10 mandamentos até a tradição mais recente da Igreja. Se a gente for pensar em coisas, né, como a Imaculada Conceição de Maria, que é um dogma relativamente recente, é um dogma do século XIX. Tá? Então, nesse sentido. Mais alguma pergunta que vocês acharam aí, pessoal, para eu responder? Então tá bom, hoje tinha menos perguntas porque a gente acabou conversando bastante lá também com o professor Arno, né? Depois eu vou tentar entrar lá no Instagram para resolver, tá bom? Daí eu mando as respostas individual. Pessoal, era isso, né? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês, né? Hoje foi uma sessão mais longa, daí durante a semana eu faço o sorteio dos livros, como eu prometi também, tá bom? Então era isso, semana que vem a gente tem o nosso último encontro, a gente vai estar discutindo esse livro aqui, tá? O Direito entre Poder e Ordenamento. Eu vou discutir alguns pontos específicos que eu acho mais importantes. É uma série de artigos traduzidos pelo professor Arno, então, portanto, trata de várias coisas, né? Então, a gente daí vai selecionar alguns pontos que faltaram do que não foi discutido nos 3 primeiros livros. Era isso, uma boa noite, até semana que vem.